a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Eu quero aproveitar que vocês estão em pés e quero convidá-los para que juntos leiamos um texto das Escrituras que se encontra em Isaías capítulo 59. Isaías capítulo de número 59. Meus amados irmãos, nós estamos alegres, eu em especial estou bastante satisfeito por estar podendo participar deste importante trabalho, desta conferência que se encerra neste culto. Conferência que teve por objetivo despertar a sua atenção e a minha atenção para o poder que reside na verdade, para a importância, a relevância que tem a verdade. E eu, orando ao Senhor, pedi que o Senhor me desse algo para transmitir à igreja, e o Senhor me deu uma palavra, e no transcorrer desta palavra nós estaremos encerrando, resumindo tudo o que foi dito até agora e comunicando aos irmãos acerca do tema que se encontra a partir do verso 14. Isaías 59, a partir do verso 14. Você vai encontrar aqui Isaías lamentando pela ignorância que havia tomado toda a nação de Israel. A nação estava submersa em injustiça, em malignidade, em opressão, em falsidade. Embora a nação tivesse por séculos ouvido Deus falar através de profetas e de homens santos, a nação havia se corrompido de uma tal maneira que Deus havia repelido aquele povo e destinado aquele povo para o cativeiro. Diz o verso 14: pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e viu que ninguém havia, e admirou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Curve a cabeça, feche os olhos e vamos fazer mais uma breve oração. Eterno Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu povo, está aqui este rebanho necessitando ouvir a tua palavra. Eu quero te pedir a tua intervenção, Senhor. Quero te suplicar que o Senhor me oriente para transmitir conforme está no teu coração, conforme este povo necessita ouvir, conforme este povo precisa receber. Tu conheces todos que aqui estão, sabe as suas necessidades, sabe a realidade da vida espiritual de cada um. E agora, Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito tenha liberdade para operar em nosso meio. Te pedimos em o nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu amado irmão, minha amada irmã. Como vos disse, meus queridos, estamos estudando acerca da verdade, o surpreendente poder da verdade. Nós vimos nas palestras que ocorreram sexta, ontem, hoje pela manhã e hoje nesta preleção, o quão importante é para a vida do crente estar atento à verdade. Num tempo tão terrível que nós estamos vivendo e enfrentando, numa sociedade tão corrompida, onde os valores morais, eles são colocados em xeque, onde o relativismo vem corroendo aquilo que nós tínhamos por certo e verdadeiro, a igreja do Senhor, ela é conclamada
eu e você somos convocados por Deus para que falemos a verdade. Nós somos os dignatários, recebemos o legado, a responsabilidade de levarmos a verdade até aqueles que estão carentes. Nós somos o povo a quem Deus escolheu para que a verdade fosse anunciada. Contudo, meus amados irmãos, o fato de termos sido convocados por Deus, escolhidos por Deus, não faz com que nós estejamos defendidos, protegidos dos ataques do nosso inimigo. Nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele é o inimigo da verdade. O Senhor Jesus, quando falando aos fariseus, ele declara, quando falando aos seus discípulos, quando falando ao povo que o seguia, quando falando aos mestres, aos doutores, ele ensina que o diabo, ele era o pai da mentira, que o diabo era mentiroso, que o diabo promovia a mentira, que o negócio do diabo era a mentira. Mas falando acerca dele, ele declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele que está em Cristo Jesus vive na verdade, defende a verdade, sustenta a verdade, se apaixona pela verdade. Aquele que é seguidor de Jesus Cristo, aquele que é um verdadeiro cristão, ele tem compromisso com a verdade de Deus. Queridos irmãos, nós temos um inimigo. Se somos seguidores de Cristo, Cristo é a verdade, temos um inimigo. E este inimigo, ele trabalha para que eu e você abandonemos o caminho da verdade. E durante séculos, o inimigo vem levantando homens, filósofos, vem levantando pensadores, falsos teólogos, que de teólogos só tem o nome, na verdade merecia receber o título de desviado, de pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas que colocaram em dúvida a existência da verdade, pessoas que dizem que é impossível se conhecer a verdade, que a verdade não pode ser alcançada, que a verdade não pode ser conhecida e percebida. Estes filósofos dizem que é inútil você buscar a verdade, porque a verdade jamais pode ser conhecida. Existem filósofos, pensadores, que disseram que a verdade depende do referencial, ela é relativa. Foi explanado ontem pelo evangelista Marcos aqui, que estes pensadores dizem que a verdade depende do ponto de vista. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para o teu amigo, aquilo que é verdade para o teu amigo pode não ser verdade para você. Existem pessoas que argumentam que a verdade depende da intenção, que a verdade depende do sentimento, que aquele que é sincero, que aquele que faz de coração, aquele que defende um pensamento, uma postura de coração, ele está defendendo a verdade. Existem pessoas, meus amados irmãos, que dizem que a verdade é aquilo que é coerente. Se tem coerência em algo, se tem uma consistência em algo, aquilo deve ser verdade. Existem aqueles pensadores que dizem que a verdade é o que é abrangente, aquilo que todo mundo acha que é certo deve ser a verdade, aquilo que todo mundo afirma que é certo deve ser a verdade. Existem aqueles que dizem que a verdade é aquilo que é agradável, é aquilo que é gostoso, aquilo que produz bem-estar. Dizem também que a verdade é aquilo que é importante, aquilo que é relevante, aquilo que é necessário para a nossa vida. E há aqueles que dizem que a verdade é o que dá certo. Se dá certo, deve ser verdade. Se dá certo, deve ser o verdadeiro. Meus amados irmãos, vocês, nós somos assediados por esses pensamentos na mídia, na ciência, na cultura. Nós somos assediados por esses conceitos.
Mas à luz da palavra de Deus, eu gostaria de vos afirmar e gostaria que você guardasse isso no seu coração: nada disto é a verdade. A verdade, à luz da Bíblia, é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele declara: eu sou a verdade, e tudo que procede dele é a verdade, tudo que vem dele é a verdade. A verdade não é o que dá certo, a verdade não é o que é prático, a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. A verdade não é a sinceridade, a verdade não é aquilo que você faz sinceramente, a verdade é aquilo que procede de Deus. A verdade não é o que é coerente, a verdade não é aquilo que tem sentido, a verdade é aquilo que Deus declara que é verdade, e portanto é absoluta, eterna, universal e jamais será aniquilada. Esta é a verdade. Se você acha que a verdade depende da sinceridade, eu queria te dizer: muitos estão sinceramente errados. Na Alemanha nazista, muitos mataram, muitos praticaram verdadeiras ignomias, muitos feriram, muitos aviltaram, sinceramente acreditando que o seu pensamento era verdadeiro. É uma falácia, é um erro achar que a verdade está associada com a sinceridade, porque hoje, lá no Oriente, aquelas pessoas que se atam a explosivos e se lançam no meio dos ônibus, no meio das escolas, eles estão sendo sinceros, e não é por isso que os atos deles são verdadeiros e defendem a verdade. Se você acha que a coerência é sinal de verdade, eu quero dizer que a coerência, ela não é a verdade. Ela pode ser até uma prova da verdade, porque a verdade é coerente. Contudo, nem tudo que é coerente é verdadeiro. Você pode planejar uma série de fatos e pode planejar uma série de pensamentos, e todos eles serão coerentes, mas você pode estar defendendo uma mentira. Muitos podem mentir de maneira organizada, e no tribunal, muitos podem até diante de um juiz combinar o seu testemunho, e vai ser tudo coerente. Contudo, não é porque é coerente que é sinal da verdade. Se você acha que a verdade é a opinião da maioria, eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que se todos disserem que é algo correto, não se torna correto. Se todos unidos em uma só voz declararem que algo é certo, aquilo não se torna certo, porque todos estão dizendo que é certo. A abrangência, a unanimidade, o excesso de pessoas defendendo uma ideia não faz com que isso seja verdade. Se assim o fosse, meus amados irmãos, nós temos 1,5 bilhão de chineses defendendo a sua cultura. Deveríamos todos abrir mão da nossa cultura em prol da cultura dos chineses. O fato de todos aqui disserem que este púlpito é branco não o torna branco, e não faz com que isso seja verdade. Queridos irmãos, a verdade não é o que dá certo. Igrejas hoje estão enveredando pela teologia do pragmatismo, acreditando que nós devemos abraçar aquilo que dá certo, que nós devemos seguir aquilo que dá resultado, aquilo que funciona. Ah, pastor, não prega em pecado não, porque pecado não dá certo. Falar de pecado esvazia a igreja. Não prega de santidade não, porque falar de santidade incomoda os outros. Vamos aceitar estes abre aspas, louvores, fecha as aspas, que incorporam ritmos afro, ritmos de macumba, ritmos de candomblé, e vamos botar isto no púlpito da igreja. Vamos incorporar este secularismo, este mundanismo, a nossa fé. Vamos botar rosa de não sei o que, sal grosso não sei aonde, vamos levar não sei o que para Israel, e traz óleo de cabeça para baixo, óleo de cabeça para cima, este é rosinha de não sei quanto, é unção de não sei o que, e vamos botar tudo isso, porque isto na prática dá resultado. Mas o fato de dar resultado, meu irmão, não é sinal da verdade, não é sinal de que isto é verdade. As nossas igrejas estão sendo corroídas por isso. Queridos irmãos, o que é a verdade? Então, meus amados, aonde nós vamos nos apoiar?
Estes que estão em dúvidas sobre a verdade são escravos. Leia comigo, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 8. O texto é conhecido, mas nós vamos repassar alguns textos que já são bastante familiares para os irmãos. Se nós não conhecemos a essência da verdade, estamos escravizados, diz o nosso Senhor Jesus, no texto de João, capítulo 8, verso de número 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, irmãos, nós estamos atravessando uma crise nas nossas igrejas, uma geração que já não conhece a verdade, que convive com uma geração que conhece a verdade e não pratica. O que temos hoje aqui na igreja, nos nossos bancos, são duas gerações. Uma geração que conhece a verdade, mas não vive a verdade, e uma geração que já nem conhece a verdade. E Jesus declara que se nós não conhecemos, se nós não absorvermos, se nós não vivermos, compreendermos, reconhecermos, se nós não virmos a sermos tomados por este conhecimento do que é a verdade, nós não seremos libertos. Ora, meus amados, se você descer mais alguns versículos, no 36 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Mas o que é a verdade? Folheie comigo, vá para frente em João capítulo 17. Se nada disto é a verdade, o que é a verdade? Em que é que o crente deve escorar a sua vida? No que é que o crente deve basear a sua fé? No que é que o crente deve basear as suas decisões? João 17:17 diz assim: oração de Jesus pelos seus discípulos, oração intercessória, sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glorificado é o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, nós não viemos aqui para trazermos novidade, conceitos novos, não viemos aqui para sacudir esta igreja com doutrinas novas, com profundidades que podem lhe assustar. Nós viemos falar aqui que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está aqui neste endereço, deve estar apegada à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade de Deus para a sua vida e para a minha vida. A tua palavra é a verdade. Glorificado é o nome do Senhor. Queridos irmãos, podemos conhecer a verdade, entendemos a verdade, é possível termos acesso à verdade. Volte comigo, vamos até João capítulo 16 e verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O crente, meus irmãos, ele pode experimentar a verdade, ele pode viver a verdade, ele pode ser testemunha da verdade, ele pode pautar a sua vida na Bíblia, e o Espírito de Deus que habita aí no seu coração, se você entregou a sua vida para Jesus, ele está pronto para te ensinar os caminhos do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. É dessa maneira, irmãos. Como é que o crente vive? Pela Bíblia. Como é que o pastor soluciona os problemas da igreja? Pela Bíblia. Como é que as irmãs devem educar os seus filhos? Pela Bíblia. Como os homens de negócio devem tocar os seus negócios? Pela Bíblia. Como os jovens devem planejar os seus futuros? Pela Bíblia.
Bíblia, como os jovens devem procurar os seus cônjuges, os seus casais, iluminados pela Bíblia. A Bíblia é a verdade de Deus, e quem anda na Bíblia não se decepcionará. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, se nós andamos com Cristo Jesus, nós andamos na verdade. É interessante, meus amados, a relação intrínseca que há entre o Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrado por João, e a verdade. João havia sido muito íntimo de Jesus, e no relacionamento que ele tinha, ele percebeu isso. Vá comigo até João capítulo 1 e verso 17. João 1, verso 17. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus é aquele que introduziu no mundo a capacidade para que o ser humano conheça a verdade. O ser humano tem sede da verdade. De Sócrates até os dias de hoje, pensadores procuram vasculhar, procuram tentar abstrair e conhecer a verdade. Pôncio Pilatos, ao entrevistar Jesus, pergunta, João 18, o que é a verdade? Pôncio Pilatos pergunta, que é a verdade? Agora, Jesus permitiu que eu e você conheça a verdade. Jesus permitiu que você, que talvez não tenha nem estudo, talvez não tenha nem formação acadêmica, tenha conhecimento daquilo que é verdadeiro. E como diz a primeira epístola de João, e naquilo que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, o seu Filho. Este é o verdadeiro Deus, esta é a vida eterna. Meus irmãos, Deus quer que nós estejamos na verdade. Você busca a vontade de Deus para a sua vida. Você pergunta, dobra o teu joelho, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor, o que o Senhor precisa de mim? Eu quero lhe servir, meu Senhor. Eu quero fazer aquilo que lhe agrada, meu Senhor. Eu quero fazer aquilo que está no teu coração. E a Bíblia ensina que Deus quer que você viva a verdade. Vá comigo até Zacarias, no Velho Testamento. Zacarias, pouquinho antes de Malaquias, penúltimo livro do Velho Testamento, capítulo 8, verso 14 a 16. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais, e as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu companheiro, executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Aí no verso 19, assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, o jejum do 5º, o jejum do 7º, o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo, alegria e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. O projeto de Deus para a igreja é que a igreja seja absolutamente apaixonada pela verdade, absolutamente apaixonada pelo que é verdadeiro. Sendo assim, meus irmãos, o pastor me dê licença, vou doutrinar um pouquinho a igreja do pastor Luciano.
O crente que vive na verdade, ele não dá ouvidos a boatos, a mentira, a fofoca, a suspeita. O crente que vive na verdade, ele não embasa a sua vida, ele não anda, ele não toma decisão baseado em suspeitas. Isso não é verdadeiro, irmão. O crente que vive na verdade, ele não dá prosseguimento àquilo que tem suspeição de falso, aquilo que tem dúvida. O crente que vive na verdade não dá continuidade. O crente que vive no que é verdadeiro, o crente que ama o que é verdadeiro e que sabe que no seu coração tem que ter o mesmo tipo de sentimento que havia no coração de Cristo Jesus. Pare e observe bem o que eu estou dizendo agora. Deus está esperando que você sinta da mesma maneira como Cristo Jesus sentia. Deus está esperando que você pense como Cristo Jesus pensava. É isso que Deus está esperando. Quando você se flagra pensando diferente, conversando diferente, comprando diferente, vendendo diferente, escolhendo diferente, decidindo diferente, subindo diferente, descendo diferente de Cristo Jesus, você está na mentira e a verdade não está em você. Jesus é o padrão e nós devemos buscar a estatura de varão perfeito. Salmo 146. Pastor, vende esse relógio e compra o relógio de Acácio e põe ali, que o relógio de Acácio anda para trás, é melhor que esse, e só vai para frente. Salmo de número 146. O verso 6, meus amados irmãos, nos chama a atenção a um fato. Deus tem compromisso com a verdade. A verdade é uma expressão do caráter de Deus, e a Bíblia diz: seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Salmo 146 e verso 6 diz assim, vamos ler o verso 5: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade eternamente. Queridos irmãos, eu quero vos dizer que Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela verdade. A verdade não é relativa e não depende do referencial. A verdade, ela é a realidade nua e crua. Se você não gosta, ela não deixa de ser verdade, ela continua sendo verdade. Se você não a aprova, ela continua sendo verdade. E deixe-me dizer uma coisa para você: ainda que você não queira servir a Deus, Deus continua sendo Deus. Mas se você não quiser a verdade, você não tem nada. Você precisa da verdade. Você precisa viver na verdade. Deus continua sendo santo, intocável. Deus continua sendo excepcionalmente santo. E Deus não tem negócio com a mentira, com a irrealidade, com a falsidade. Deus, Ele guarda. Uma tradução aberta para o texto que foi traduzido por guardas poderia ser: Deus protege, Deus vela, Deus zela pela verdade. Deixa-me dizer uma coisa: se há um partido bom, um lado bom para você estar, é do lado da verdade. Se há um lado bom para você ficar crente, é do lado da verdade, porque Deus guarda a verdade. E pode ser que a mentira esteja prevalecendo agora, mas Deus vai fazer a verdade prevalecer, porque o nome dele não será zombado na terra. Muitos crentes estão vendendo a verdade. Muitos crentes estão abandonando a verdade
Provérbios capítulo 23 e 23, uma recomendação do sábio Salomão. Ele registra e deixa para a posteridade, e nós, mais de 3.500 anos depois, podemos ler a recomendação do sábio: compra a verdade, mas não a venda. Adquire a verdade, mas não a venda. Apaixone-se pelo que é verdadeiro, mas não abandone. Muitos crentes estão abandonando a verdade. Muitas igrejas estão abandonando o que é verdadeiro. Há um movimento que assedia as igrejas, o movimento do inclusivismo. A nossa verdade, ela é a mais verdadeira, mas a verdade dos católicos também é mais ou menos uma boa verdade. Nós incluímos o católico na nossa verdade. A verdade do espírita, ele tem alguns erros. A nossa verdade é melhor que a verdade dele. Nós temos a Bíblia, mas nós podemos aceitar algo que vem do espiritismo. A verdade da igreja evangélica é melhor, mas nós podemos entender que a sabedoria dos hindus, a sabedoria dos chineses, o código de ética dos japoneses deve ser mencionada. Nós podemos aproveitar algo. Se você acha que a verdade é inclusivista, deixe-me surpreender a você dizendo: não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre Deus e Belial, não há comunhão entre a igreja e Jezabel, não há pacto entre Deus e Satanás. A verdade é a palavra de Deus, não há possibilidade. Rejeite qualquer que queira trazer conceitos orientais para a sua vida, e quer dizer para você que você pode usar isso, porque é muito bom, isso é muito útil, e vai usar homeopatia, e vai usar não sei o que, e vai botar cristal, e vai fazer fitoterapia, e vai fazer florais de bar. Isso é tudo coisa do cão, é coisa do inimigo, é mentira. E quem diz que pode, o crente pode usar isso, está enganado. O crente abre o olho e coloca estas abominações para fora da tua vida, e fica com a verdade. Deus guarda a verdade. Existe um movimento pluralista. Este é pior do que um movimento inclusivista. Diz que todas as verdades são boas, todas as verdades são iguais. É um movimento ecumênico. É um movimento que diz que o padre está certo, o rabino está certo, que o babalorixá está certo, que diz que o pastor está certo. Todos estão certos. Afinal de contas, em todas as religiões tem princípios verdadeiros. Todos os caminhos levam a Roma. Meus irmãos, isto é verdade. Todos os caminhos levam a Roma. É verdade. Isto é uma afirmação verdadeira. Todos os caminhos levam a Roma. Quem quer ir a Roma pega qualquer caminho, mas há um único caminho para o céu: Jesus Cristo, o Senhor. Ele diz: eu sou o único caminho, a única verdade e a vida. Não há pluralismo de verdade. A verdade absoluta reside na Bíblia, é sustentada pelo Espírito de Deus, e nós, os crentes, somos o exército da verdade aqui na terra. Muitos estão vendendo a verdade. E agora você volta comigo lá em Isaías. Aquilo que estamos alertando, o que nós estamos aqui tentando despertar esta igreja. Os perigos que rondam a verdade, a tolerância com o pecado, a troca, preste bem atenção, a troca do melhor pelo bom, a troca do melhor pelo bom, a troca da santidade pela integridade, a troca da comunhão com Deus pela vida na igreja, a troca do serviço ao Senhor Deus pelo serviço à igreja, a troca da reverência pela formalidade litúrgica. Tudo isto, irmãos, são perigos para a verdade. Israel foi assediada por várias
por vários séculos. E o que aconteceu em Israel foi terrível. Por diversas vezes Deus repreendeu aquele povo, levantou profetas que foram perseguidos e mortos, homens santos do Senhor, que anunciaram a verdade, que disseram aquilo que era da vontade de Deus. No tempo de Isaías, haviam profetas profissionais que só profetizavam a bênção. Chave para cá, chave para lá, benção para lá, benção para cá, casa para cá, porta, 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 porta. Profeta que era tudo bênção, mas o povo estava se corrompendo. Deus levanta Isaías, e por décadas Isaías brada a palavra de Deus. E aqui está Isaías lamentando. O juízo, o julgamento justo voltou para trás. O julgamento justo tentou chegar, mas não conseguiu, tornou para trás. A justiça ficou lá longe. A verdade, ela anda, mas tropica, claudica. A verdade está trôpega pelas ruas. E o que é reto, a equidade, não pode entrar. Queridos irmãos, este era o povo de Deus. Este era o povo de Deus. Aqueles que Deus havia resgatado do Egito, aqueles que Deus havia provado que estava com ele através de milagres. Este era o povo dele. E esta pode ser a igreja, se a igreja não abrir os seus olhos. Esta pode se tornar a igreja, se a igreja não estiver atenta. O juízo pode não conseguir mais entrar dentro da igreja. A justiça pode estar ficando lá fora, do outro lado da rua. A verdade não consegue andar direito. E o que é correto não é permitido entrar. Diz aqui, a verdade desfalece. Parece que a verdade está desmaiando. Quem se desvia do mal, aquele que ousa andar retamente, aquele que ousa, preste bem atenção, aquele que ousa ser crente de verdade, arrisca a ser despojado, arrisca-se a ser roubado, a ser aviltado. Despojado quer dizer perder os seus bens, arrisca-se a perder tudo que tem. Aquele que anda honestamente, arrisca-se a perder a credibilidade, arrisca-se a perder as posições. Aquele que anda retamente, arrisca-se a perder até as suas posses. É o que está escrito aqui. É assim que estava o povo de Deus, e é assim que pode estar a igreja. Não vos conheço, e quero crer em nome de Jesus que não é assim que está a igreja. Contudo, meu amado irmão, lá naquele momento, quando Israel estava daquela maneira, e hoje, nas comunidades, nas igrejas, e nas famílias, e nos locais onde já o juízo se torna atrás, a justiça se põe de longe, onde a verdade não tem mais lugar, vale o que está escrito no verso 15 de Isaías 59, Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está observando. Os olhos do Senhor não estão cerrados, Ele está com seus olhos atentos, observando toda iniquidade, e não está gostando do que está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar o bom e o mal. O Senhor viu e foi mal. Queridos e amados irmãos, Deus está olhando para a tua vida, não só quando você está de terno e gravata, com a tua melhor roupa aqui dentro desta igreja. Deus está olhando para a tua vida em todo o tempo. Deus está observando os teus atos. Ele tem desejo que você viva pela verdade. O salmista diz: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, quem tem o coração puro, quem não tem vaidade, quem sabe amar. Em outras palavras, quem pode entrar na presença de Deus para louvar? Aquele que vive a verdade. Deus está vendo, igreja.
Deus está olhando, Ele está avaliando. A minha Bíblia diz que Deus tem um cordel de medir, e Ele não guardou o cordel lá na parede do céu, não. Ele ainda está com o prumo medindo as nossas vidas, igreja. Deus ainda quer que o crente viva a verdade, respire a verdade, anuncie a verdade, seja arauto da verdade na terra. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Como está a tua vida na tua escola? Como está a tua vida no teu lar? Como está o teu relacionamento? Como estão os teus negócios? Como estão os teus sentimentos? Como estão os teus pensamentos, meu amado irmão? Foi mal aos olhos do Senhor que não houvesse justiça. Naquele tempo não havia justiça. O crente verdadeiro era perseguido, o profeta de Deus era atacado, o homem que não queria se dobrar ao esquema corrompido, ele era colocado de lado. Mas Deus viu e não gostou. Deus, diz o verso 16, naquele tempo, e hoje eu quero crer que é da mesma maneira, Deus ficou surpreso de não haver nenhum intercessor, nenhum crente sincero. Deus ficou surpreso de que não houvesse aquele que andasse pela verdade. E diz a Bíblia, pelo seu próprio braço, aleluia, pelo seu próprio braço, aleluia, pelo seu próprio braço, Deus susteve a verdade. Pela sua própria mão, Deus susteve a justiça. E hoje também é da mesma maneira. É por isso que eu vos digo, esteja do lado da verdade, viva a verdade, tenha compromisso com a verdade, porque senão Deus vai olhar para a tua vida e vai repreender você, não terá negócio com você, mas Ele vai fazer a verdade prevalecer. Aleluia. Não há como a verdade não prevalecer. Esta é a igreja da verdade, que professa a palavra da verdade. Nós somos aqueles crentes que tem no seu coração o Espírito da verdade, não aquela verdade relativa, aquela verdade inclusivista, aquela verdade pragmática, mas a soberana verdade que está na palavra de Deus, a soberana verdade que é a correspondência que há entre a vontade de Deus com aquilo que é certo. O que Deus diz que é certo, ainda que você não goste, continua sendo certo. Deus não precisa da tua aprovação, Deus não precisa do teu aval, é verdade, você precisa mudar. Aleluia. Deus não precisa do teu aval, você que precisa do aval de Deus. Hoje os olhos do Senhor estão sobre nós, está sobre mim. Deus está vendo se na minha vida o juízo está entrando ou voltando para trás, se a justiça está perto ou está longe, se a verdade é uma constante de retidão, uma progressiva evolução. Deus está olhando se eu permito entrar a equidade, aquilo que é correto, ou se eu permito entrar no meu coração aquilo que não presta. Eu quero que a igreja fique de pé agora em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 13 é o capítulo do amor, e descreve o amor, a ágape de Deus. E no verso 6 diz que o amor de Deus não folga, não tem negócio com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor ágape de Deus experimenta, vive a verdade e se levanta contra a injustiça. Salmo 117 diz que a verdade de Deus, ela não muda e ela é eterna. Aleluia. Você que esteve desde o começo, você que pegou todas estas palestras, você que chegou só hoje, eu quero deixar uma palavra da parte do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Se você vive de maneira dissimulada e não tem sinceridade no seu coração, se você aposta naquilo que é falho,
se você defende aquilo que é incorreto e acha que Deus não levará isso em consideração, hoje o Espírito quer te surpreender com o poder da verdade. O Espírito quer te dizer: vale a pena seguir a verdade, vale a pena andar na verdade, vale a pena andar em sinceridade, vale a pena buscar o que é correto, vale a pena experimentar o que é correto, porque Deus tem negócio com aquilo que é correto. A verdade é parte do caráter de Deus, e quando você vive a verdade, as pessoas do mundo veem em você o caráter de Deus. Eu quero desafiar você agora, eu quero desafiar você a fazer um propósito com Deus, um negócio, uma aliança com Deus. Eu quero que você mude a tua maneira de ser a partir de agora. Eu quero que você mude a tua maneira de agir e de reagir a partir de agora. Eu quero que você mude a tua maneira de decidir, a tua maneira de chegar e de ir. Eu quero que você mude a tua maneira de pensar e comece agora a viver conforme a palavra de Deus, experimentar a simplicidade que há no Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo Jesus. Não este Evangelho de práticas, de resultados, não este Evangelho que está voltado para o enriquecimento, para o sucesso, não este Evangelho que vem com coisas complicadas, mas o Evangelho simples do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina que nós fomos salvos pelo amor de Deus, que a dívida que nós tínhamos com Deus, ela foi paga no madeiro por Cristo Jesus, que nos ensina que se nós o abraçarmos, que nós o recebermos como Senhor e Salvador, nós temos livre acesso ao Pai, e que ninguém no mundo tem mais direito de chegar diante de Deus do que você, porque em você habita o Espírito de Deus. O Evangelho da verdade, o Evangelho que ensina que vale a pena você aqui estar agarrado com a tua fé, porque Deus, Ele tem preparado para você um lugar no céu. O Evangelho que ensina que ainda que com dano você sofra, você não vai se apegar ao erro, porque Deus está ao teu lado para te dar a vitória. O Evangelho da verdade, aquele Evangelho que ensina que você é peregrino nesta terra, igreja, e aquele que é peregrino está de passagem, aquele que é peregrino tem um alvo. Deixe-me dizer uma coisa para você: o teu alvo não é um carro melhor, o teu alvo não é uma faculdade, o teu alvo não é um casamento, o teu alvo é o céu, igreja, aleluia. Quanto tempo que você não fechou os teus olhos e pela fé olhou o céu? Quanto tempo faz que você não olha o céu? Para você entrar no céu, você precisa viver na verdade, andar na verdade, experimentar a verdade. Deus quer te surpreender, Deus quer te impactar, Deus quer provar que a maneira dele é melhor do que a maneira do mundo. Deus quer que você experimente que a paz que Ele pode dar para você que é crente, viu? Não é com o ímpio que eu estou falando com o crente, porque tem crente que não vive na verdade, vive sofrendo, angustiado, deita, vai dormir, e se Jesus voltar, ele sabe que fica. Aleluia. Meu amado irmão, eu quero crer que no dia que Jesus voltar, isso aqui vai ficar tudo para o anticristo. Eu quero crer que no dia que Jesus voltar, aqui não vai ter mais culto. Mas se você não abrir o teu coração para experimentar a verdade, você vai vir nesse endereço, vai abrir estas portas. O pastor da igreja você não vai encontrar mais, o músico você não vai encontrar mais, mas você vai estar aqui. É tempo de viver a verdade. Curve a cabeça e feche os olhos agora. Eu sei que muitos podem neste momento fazer um pacto com Deus. Jesus esteve aqui na terra, em todo momento ele viveu a verdade, falou a verdade,
verdade nas coisas mais simples e verdade nas coisas mais elevadas. Verdade no cotidiano, no dia a dia, no relacionamento com os amigos, e a verdade defendida diante dos reis. Verdade defendida diante dos parentes e verdade defendida diante do diabo. Jesus mostrou que é possível se viver a verdade. Sei que muitos que aqui estão hoje querem experimentar esta maneira diferente de viver, e eu quero te convidar agora, vamos orar comigo. Eterno Deus e meu Pai, Senhor, eu creio que a Tua palavra é a verdade. Eu creio, Senhor, que quando nós recebemos em nosso coração a Tua palavra, ela gera em nós a fé, porque a Tua palavra ela é verdadeira, e Deus não mente, e as promessas do Senhor, elas não podem ser revogadas, e os decretos do Senhor são eternos, Pai. Aqui nós demonstramos insistentemente que há valor em viver uma verdade, uma vida pautada na verdade. Há valor em viver uma vida pautada naquilo que o Senhor espera de nós. Há valor em defender diante da sociedade, diante daqueles que questionam a verdade absoluta. Há valor em viver diante daqueles que questionam a verdade simples que há no Senhor. Há valor em ser radical, abraçado com aquilo que é correto. Ajuda agora, Senhor, o Teu servo, a partir deste momento. Eu sei, meu Senhor, que não há mágica para operar neste momento, e eu sei que ninguém vai ser atingido por um raio aqui e vai sair daqui um homem verdadeiro, mas sei também que a partir de agora, quando este homem, esta mulher sair deste templo, e ele for abrir a boca dele, o Espírito vai lembrá-lo desta palavra, desta sequência de mensagens, e ele será convidado a viver a verdade. Eu sei, meu Senhor, que quando o inimigo for prová-lo, eu sei, meu Senhor, que quando o inimigo for acusá-lo, quando o inimigo for ofendê-lo, e ele for tentado a deixar a verdade, o Espírito vai lembrar do que ele ouviu aqui, o Espírito vai lembrar daquilo que é a verdade, e ele será desafiado a confrontar o inimigo e experimentar o poder da verdade. Eu sei, meu Senhor, que quando o Teu servo estiver lá no seu serviço, na sua casa, e ele ver aquela alma sendo assediada pelo maligno, enganada pelas forças das trevas, com filosofias vãs, com ensinos errados, o Teu filho será desafiado a testemunhar do evangelho da verdade. Ele será desafiado a testemunhar da palavra de Deus. E eu quero crer, meu Senhor, que estes que aqui estão hoje farão um propósito com o Senhor, e estarão, Senhor, eles estarão de uma maneira diferente andando a partir de agora. Com aqueles, meu Senhor, que ainda ousam brincar com o que é perigoso, com aqueles que ainda ousam trocar de paternidade, abandonando o pai da verdade e seguindo muitas vezes o pai da mentira. Usa de misericórdia, meu Senhor, e que o Espírito de Deus promova em seu coração uma reformulação, que eles sejam, Pai, constrangidos, convencidos, que eles possam também experimentar o surpreendente poder que há na verdade. Em nome de Jesus oramos.